Boa noite a todos. Esse é mais um Reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema de hoje se chama A Cada Um. Emmanuel separa um versículo que está em Atos, capítulo 14, versículo 10. É uma fala de Paulo, que ele diz: levanta-te direito sobre os teus pés. Nesse momento, é relatado, que Paulo estava curando um aleijado. E o apóstolo falar isso, ele deu um salto e logo começou a andar. André, o que Emmanuel vai trazer para nós a respeito desse versículo? Emmanuel diz assim, que é muito fácil a gente enxergar os deficientes físicos em nosso dia a dia. E aí eu fiz uma pesquisa rápida aqui no site na internet e achei um dado do IBGE muito interessante que diz o seguinte, que 24% da população brasileira possui alguma deficiência. Só que isso são deficiências físicas. E aí Emmanuel coloca-se o seguinte: contudo, os doentes de espírito, os mancos de pensamento, os aniquilados de coração, aí isso aí não aparece nas pesquisas, porque isso é mais difícil para a gente revelar para os outros, que a gente tem essa deficiência. Então, existem muito mais deficientes morais do que os deficientes físicos. E Jesus tinha noção disso, porque na Bíblia, no Novo Testamento, chama muita atenção as curas que Jesus fez de leprosos, de pessoas que estavam doentes. Só que Jesus não curou apenas isso, Jesus curou os deficientes morais. Então aqui hoje, eu separei aqui alguns trechos aqui que mostra para nós essa cura moral que Jesus fez na época dele e que hoje ainda, quando a gente lê as parábolas de Jesus mesmo, nos traz muitos ensinamentos morais, Então, são curas morais para a gente as parábolas. E eu separei aqui a respeito da mulher adúltera, que se encontra em João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Porque uma mulher que foi apanhada em adultério, e aí os homens levaram ela até Jesus e disseram assim para ele: a lei de Moisés diz que tem que apedrejar a adúltera. E vós o que diz? Então essa mulher ela não tinha deficiência física nenhuma. A deficiência dela estava na moral, porque ela tinha fracassado moralmente com o que ela fez. E Jesus dá um ensinamento muito grande, que ele diz basicamente assim: todos nós temos deficiências morais, só que uns aparenta, os outros conseguem descobrir, outras pessoas ficam mais ocultas, Não é tão aparente essa deficiência moral. E aí aqueles homens ali, eles atentaram para isso e foram se retirando. E Jesus pergunta para a mulher: cadê aqueles homens? Não te julgaram? Ela disse: foram todos embora, não me julgaram. Ele disse assim: eu também não vou te julgar. Só que aí é que está o ensinamento forte que ele diz: então vá e não peques mais. Então o ensinamento moral dele é de que Deus perdoa a todos, mas nós precisamos nos manter firme no caminho correto. Temos que, depois que somos descobertos em nossas falhas, em nossas deficiências, precisamos buscar melhorar para não cometer igual. Outra mulher também que teve essa cura moral quando se encontrou com Jesus foi Maria de Madalena, Madalena vivia uma vida de prazeres, ela se distanciou da família. E aí, quando ela ficou conhecendo Jesus, a respeito do amor que Jesus pregava, o amor que ele ensinava para com todos, para com o próximo, para com os inimigos, ela ficou encantada com esses ensinamentos. E
só que ela ficou com muito receio de dizer para Jesus, porque Jesus sabia muito bem a vida de cada um, né? Ele tinha noção de quem ela era, mas Jesus, além dele ter noção de quem a pessoa era, ele também tinha noção de quem a pessoa poderia ser, se ela encontrasse o caminho correto. E no livro Boa Nova aqui, ó, tem uma fala muito bonita desse encontro de Jesus com Maria Madalena, que ele fala sobre o amor de Deus para nós, para aqueles que erram, para todos nós que temos defeitos, deficiências. Ele fala assim: acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminhe agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então ele estava aqui dizendo, por mais que você tenha pecado, quando você encontra o amor de Deus e você se dedica a Ele, os seus pecados é coberto por esse amor. E, para poder finalizar aqui, na questão das histórias, eu separei uma passagem que está em Lucas, capítulo 8, 27 a 33, que Jesus estava caminhando e um homem que estava obsediado por espíritos chega até Jesus e Jesus começa a conversar com ele e pergunta, qual é o seu nome? E aí a entidade espiritual diz assim, legião, porque somos muitos. Então eram muitos espíritos que estavam obsediando aquele homem. E Jesus vai e expulsa aqueles espíritos. E aqueles espíritos, eles entram numa manada de porcos e essa manada de porcos saem correndo no desfiladeiro e cai num precipício e se afogam. Então, e depois esse homem diz para Jesus que ficou curado, porque ele era tido como demente na época, porque ele ficava preso a correntes, ele não estava com roupa, ele ficava longe da população, porque ele era muito agressivo. E aí, quando ele sente essa cura, ele diz assim para Jesus que queria seguir a Jesus. E Jesus disse assim para ele, não, vai no templo e diga o que foi que te aconteceu, que Deus fez expulsou esses demônios, esses espíritos de você, né? Então aqui hoje eu quis trazer exatamente isso, essas curas morais que Jesus fez e continua fazendo, desde que nós tenhamos olhos para poder ver e ouvidos para ouvir esses ensinamentos dele. Duda, qual é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, eu selecionei um trecho que Emmanuel diz assim: imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertencem. Aqui Emmanuel está dizendo, né, que esse aprimoramento ele precisa ser individual. Então, cada indivíduo precisa assumir essa responsabilidade e todos nós estamos aqui para aprimorar. O único que esteve aqui na Terra, que viveu em perfeição, foi só Jesus. E ele foi, né, um grande modelo para nós. Então, nós não devemos cruzar os braços e acreditar que essa perfeição já nos pertence, já que nós somos estudiosos, que nós estamos ativos na nossa religião. Não podemos nos enganar dessa forma. Então, acreditar que essa perfeição já nos pertence e que falta apenas um arremate, né, que ele chama aqui as asas, né, como um arremate ornamentário, né, da elevação espiritual, nós estamos sendo enganados. Isso se trata de uma presunção da nossa parte.
de acreditar que nós já estamos evoluídos o suficiente, que nós já fizemos por nós individualmente, que nós precisamos fazer e trabalhar a cada dia. E ninguém pode fazer por nós. Somos nós mesmos que devemos assumir essa responsabilidade e não podemos perder as oportunidades de trabalhar aqui essa deficiência espiritual, né? Que seria uma cegueira espiritual nossa de acreditar, de enxergar em nós já asas de anjos. Não podemos, porque essa sim é uma deficiência grave, né? Essa deficiência espiritual. Que Jesus possa continuar, então, fazendo muitos milagres morais em cada um de nós. Na semana que vem, eu espero vocês para juntos refletirmos o próximo capítulo, de número 80, que se chama Opiniões. Uma fala de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 26. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Até sábado que vem, que a semana de vocês seja muito aprendizado, de muito aprimoramento. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos, e que assim seja.